Fernando Villavicencio. Até o começo desse mês, é muito provável que você nunca tinha ouvido falar nesse nome. Só que isso mudou no dia 9, né? Quando você não só ouviu, como deve ter visto até no seu celular, ali na tela, um vídeo horroroso que tem rodado o mundo, o vídeo dele tomando 3 tiros na cabeça. Um candidato à presidência do Equador, assassinado à luz do dia na frente de todo mundo, às vésperas das eleições, saindo ali de um evento de campanha. Tinham crianças, famílias inteiras, outras pessoas, que aliás, algumas também acabaram mortas. Tudo acabou de um dia para o outro. Só que essa história chocante você já conhece. Talvez o que você não saiba é que esse Equador, que matou um candidato à presidência à luz do dia, que está em estado de exceção, que no ano passado bateu o recorde de drogas apreendidas, que contou também no ano passado com outro recorde, o recorde de assassinatos, 4.500. Esse Equador, há pouco tempo, era considerado a Ilha da Paz em meio a países extremamente problemáticos. Há uns 20 anos, mais ou menos, o Equador tinha índices de segurança os melhores da América do Sul. Muita coisa aconteceu, então, para a gente chegar aqui, né? Eu sou a Julia Kekia e a gente continua essa conversa depois da vinheta. Para a gente continuar, eu preciso que você entenda que esse parece um papo sobre segurança pública e de fato é, só que não é só isso. Não teria como o nível de insegurança chegar a esse ponto sem existir condições políticas, históricas para isso. Então a gente é obrigado a voltar no tempo e até a passar por outros países para esclarecer alguns pontos. Cá estamos na década de 60, atravessando mais contextos históricos, políticos, pós-guerras, aumento da violência, ditaduras, aumento de censura ideológica. Na contramão disso, florescem os movimentos de contracultura, movimentos artísticos, culturais, como o movimento hippie. As drogas ganham aqui um sentido de libertação. E aí vem o boom no consumo delas. Mais consumo, mais produção. E nessa mesma década de 60, dentro da Colômbia, a gente tem então o boom inicial da produção de drogas e a exportação. Começou com a plantação da chamada marihuana, lá nos anos 60. Já em 70, quem toma o protagonismo é a cocaína. Aí chega a década de 80. Aquela década que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em narcotráfico, Colômbia, Pablo Escobar, funda o cartel de Medellín, uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo. Também a Colômbia, que já tinha alcançado o posto de primeira produtora mundial da coca. Para você ter uma ideia do salto, eu trago uns números. Entre 89 e 98, a produção da folha de coca cresceu 140%, passando de 33 toneladas para 80. Inacreditável, né? Mas deixa só o ano virar para você ver. De 98 para 99, em um ano, os níveis de produção mais que dobram, chegam a 220 toneladas. Nesse mesmo ano, a Colômbia fornece 80% do total de cocaína que entra nos Estados Unidos. Opa, isso acende um alerta por lá. Alerta que culminou no Plano Colômbia, um acordo bilateral firmado por um lado por Bill Clinton, então presidente dos Estados Unidos, e por outro lado, representando a Colômbia, Andrés Pastrana. Originalmente, esse plano foi projetado para durar 6 anos e tinha o objetivo de eliminar o narcotráfico ali no território colombiano. Só que você lembra que eu falei no começo do vídeo que a história do narcotráfico, da segurança, ela é fundida à história política? Àquela altura, nos anos 2000, na Colômbia, o conflito armado pelo poder político já durava 40 anos. Nessas décadas todas, os grupos guerrilheiros, como as Farc, se estruturaram como, hein? Precisavam de grana e de armas. Quem podia ajudar? O narcotráfico. E o narcotráfico, ele também precisava de ajuda. Precisava que os guerrilheiros, com conhecimento em guerrilha, protegessem aquele imenso negócio produtivo, que ia desde a plantação ali das drogas até a exportação. Então, o Plano Colômbia, ele atacou numa ponta o narcotráfico, na outra, as guerrilhas. Só que ele acabou atingindo outro patamar com a eleição do presidente Uribe. Em 2005, ele lançou a maior operação militar já feita contra as Farc, colocando todos os grupos guerrilheiros na ala de narcoterroristas. Dentro do previsto no plano, os Estados Unidos enviaram uma grana pesada para a Colômbia, deram treinamento para o exército, para a polícia colombiana,
mandaram equipamento de ponta e com isso, como você pode imaginar, as guerrilhas se enfraqueceram. Só que aí que tá, elas se enfraqueceram, não sumiram. Foram para outros países lá perto mesmo que não tinham a mesma estrutura para combater o narcotráfico. Não tinham sequer o respaldo dos Estados Unidos. Então, teve essa pulverização. Começaram a se espalhar pela Bolívia e Peru, principalmente. Ainda na Colômbia, nesse mesmo governo do Uribe, o ministro da Defesa, o senhor Juan Manuel Santos, rompe politicamente com o Uribe porque ele acredita que não adianta, não dá certo só bater de frente com a guerrilha. É preciso achar uma outra solução, uma outra forma. Ele então sai do governo, se candidata, é eleito e depois é reeleito. Em 2016, ele consegue então fazer algo inédito, um acordo com as Farc, recebendo inclusive o Nobel da Paz por conta disso lá em 2017. En un mundo afectado por muchos conflictos y demasiada intolerancia. Es una demostración de que lo que en un principio parece imposible, si se persevera, se puede volver posible. Incluso en Siria, o en Yemen, o en Sudán del Sur. Ufa, fim de uma guerra que durou 50 anos na Colômbia. Guerra que deixou 450 mil mortos. Fim de uma guerra e continuidade de um outro capítulo violento. Agora a gente puxa então o Equador de volta aqui para a nossa conversa, para a história, porque com o acordo de paz, as Farc abrem mão de grande parte do controle do monopólio ali das rotas que eram usadas até então para exportar a droga. Só que como não existe vácuo de poder, outros grupos que se fortaleceram nesse meio tempo, nesses outros países que eu disse, eles começam a disputar o controle dessas rotas. Rotas que têm no Equador um ponto estratégico. Politicamente, um país instável, que entre 96 e 2007 teve 7 presidentes. Geograficamente, é interessantíssimo. Cercado aí dos 3 maiores produtores de cocaína do mundo, Peru, Colômbia, Bolívia. Também tem a costa voltada para o Pacífico, está mais para a ponta norte da América do Sul. É muito fácil, né, por exemplo, de abastecer os navios que, pelo Pacífico mesmo, desaguam na Califórnia, livre acesso aos Estados Unidos. E além disso, para ir para o leste europeu, dá para atravessar o canal ali do Panamá, facinho, 2 palitos. É um polo de distribuição. Então, nesse cenário aqui, cenário em que vários grupos disputam pelo controle da rota das drogas nas Américas, o Equador ele vira a menina dos olhos. As organizações criminosas, então, começam a fazer o quê? A mandar seus centros de operação para cidades portuárias, ou seja, várias cidades que estão ali na costa do Pacífico se tornam controladas pelo tráfico. Nesse fluxo, cartéis mexicanos foram para o Equador, facções que perderam a força na Colômbia, que eu falei agora há pouco, foram para o Equador, até a máfia da Albânia, que opera o tráfico de drogas na Europa, foi para o Equador. A situação, imagina, foi de mal a pior. Até que pandemia. E os dados contam para a gente muito desse período, quando o narcotráfico saltou mais uma vez no Equador, e junto com ele o número de homicídios. Sabe por quê? Desde a pandemia, no mundo todo, tem aumentado muito a demanda, o consumo de cocaína, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Mais consumo, mais produção, mais dinheiro, que amplia os negócios da criminalidade. É um ciclo. Daí, a situação que já estava péssima piorou. O país saiu da pandemia em crise, como vários outros países do mundo, e depois de 10 anos de um governo de esquerda, o governo do Rafael Correa, que não interessa tanto que era de esquerda, mas que foram 10 anos de uma até que estabilidade, até que em 2021 um ex-banqueiro de direita conservador, o Guillermo Lasso, é eleito. Hoje é um dia de celebração. A democracia triunfou. Hoje é um dia de celebração. A democracia venceu. Os equatorianos, todos vocês, usaram o direito de eleger e optaram por um novo rumo muito diferente dos últimos 14 anos no Equador. Já no ano seguinte, em 2022, ano passado, estouram as acusações de corrupção contra ele. Mas ali ainda não tinha uma maioria para conseguir o impeachment do Lasso.
quando, em maio desse ano, as acusações conseguiram atingir, então, a maioria para julgar o processo de impeachment. Ele, ameaçado, acionou um dispositivo da Constituição equatoriana que nunca na história tinha sido acionado. Um dispositivo chamado morte cruzada. Morte cruzada porque, com uma mão, ele fecha o legislativo do país, só que com a outra ele coloca o próprio cargo dele à disposição antes do tempo, antecipa as eleições. Sabe essas eleições? Essas eleições de agora deviam acontecer só em 2025. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Aliás, de maio, quando ele fechou o legislativo até aqui, ele tem governado sozinho, por meio de decretos presidenciais, canetadas. Imagina se a violência que já está instaurada no país não viu ali uma brecha para aumentar. Pra você ter uma ideia, a segurança no país está tão frágil que ele assinou um decreto de próprio punho autorizando pessoas comuns, cidadãos assim como eu, você, autorizando que essas pessoas saiam de casa armadas para fazer as patrulhas dos bairros. Simplesmente entregou o poder de polícia para uma população despreparada que lida diariamente ali com o narcotráfico mais que organizado. E por todas essas situações a gente vê, então, que na verdade a democracia ela é sim ameaçada por um problema de segurança pública, só que um problema que encontrou também na instabilidade política um terreno fértil, estável para se firmar. Ufa, depois de dar essa volta ao mundo, eu me despeço. Obrigada pela companhia. Espero que esse vídeo tenha sido bom para te ajudar a elucidar algumas ideias. Difícil, mas vamos. Até a próxima.